Oi, gente, seja bem-vinda mais uma vez aqui, um bate-papo hoje gostoso aqui no canal Vive em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, sobre roupa. Você acha que a sua roupa impacta no seu trabalho, nas suas relações? Você acredita nisso ou não? Então fique ligado aqui porque hoje você vai descobrir se sim ou não, se a forma com que a gente se veste pode nos ajudar a ter uma promoção no trabalho, melhorar as nossas relações interpessoais. Gente, hoje vai ser imperdível. Bom, hoje eu tenho aqui um grande amigo, se tornou amigo, que é consultor de imagem, Thiago Bastos. Nós vamos falar sobre o quanto a roupa impacta. Vamos falar de moda, mas quando a gente fala de moda, não é só se vestir para ficar bonita, é o quanto isso comunica com a pessoa que você é ou com a pessoa que você quer se tornar. Talvez aí no seu trabalho, nas suas relações interpessoais. Então hoje aqui comigo está Thiago Bastos. Conta um pouquinho, quero saber de onde, da sua experiência e como que a gente trabalha toda essa coisa da roupa, da comunicação, do comportamento nos tempos de hoje. Meu nome é Thiago Bastos, eu sou consultor de imagem pessoal e profissional e também estilista e sou formado na FIDM, The Fashion Institute of Design and Merchandising de Los Angeles, e também fiz vários cursos na St. Martin's de Londres, que é considerada o templo da moda global. A minha consultoria de imagem, é muito baseada na neurolinguística, na neurociência, como o nosso cérebro interpreta os signos e o que ele está enxergando ali, como isso está relacionado à tal da linguagem não verbal. E também na questão dos biotipos. O Brasil tem uma questão a se comparar ao resto do mundo, porque acredita-se que existam em torno de 11 biotipos de corpos femininos no mundo, dos quais 9 estão presentes no Brasil. Dos masculinos, são 9 no mundo inteiro e aqui no Brasil temos uma média de 7. Mas por que essa diferença? Número 1, é ímpar. O país que mais tem biotipos, além do Brasil, tem 3. E tem 100 milhões de pessoas a mais do que nós, que é os Estados Unidos. A China, que tem mais de bilhão de pessoas, não tem 2. Mas por quê? Não tem grandes imigrantes, não tem um percentual quantitativo de imigração. E isso muda tudo. Mas em relação à imagem não verbal, o que isso significa? Essa proporção, que é ombros, busto, tórax, cintura, quadril, membros inferiores e superiores, na forma como o nosso cérebro enxerga essa proporção, ele define como que ele vai dar atenção ou não para a pessoa e se aquela pessoa é uma ameaça ou não. Tudo isso está inserido nos nossos neurônios, no que a gente chama de caixa preta do neurônio. Antigamente a gente achava que era a parte reptiliana do cérebro que ficava ali o nosso instinto animal. Hoje, as pesquisas mais modernas já acreditam que na verdade está inserido em cada neurônio. E o que isso significa atualmente? Uma mesa de reunião corporativa é considerada a nova selva, Nossa. Porque antigamente lá na selva nós estávamos ali disputando a sobrevivência. Okay. Hoje é numa mesa de reunião. Sim, uma mesa de reunião. Então tem tudo a ver com essa questão da primeira leitura. Não é que a moda vai revolucionar o que tu vê no espelho. Não, mas ela vai mudar a tua autoestima e principalmente ela vai te dar uma chance de ser mais bem recebida por aqueles que estiverem à sua volta. Porque pensa bem, leva de 1 a 3 segundos. A hora que tu olha para aquela pessoa, tu fala assim, nossa, o que a Fernanda veio fazer aqui? O que ela veio me trazer? Eu posso falar assim, nossa, será o que ela veio me trazer? Totalmente aberto e disposto a te ouvir, a te entender, a tentar interpretar realmente o que tu está vendo me dizer. Ou posso falar, nossa, mas o que a Fernanda veio me trazer? Será o que ela está vindo me dizer agora? Isso é uma coisa que eu quero contar, porque isso já aconteceu comigo. Foi uma falha ali, não sei onde eu estava com a cabeça. Eu trabalhava numa grande empresa e eu tinha um relacionamento com o cliente já de algum tempo e a gente tinha aquele codezinho, na sexta-feira, não sei se ainda existe isso. Na sexta-feira, sabia? Da gente mais o low profile lá, você poderia até ir de tênis e tal. E nesse dia eu saí de casa, eu já ia direto pro cliente, não ia passar na empresa, eu resolvi ir de mini saia jeans fazer visita ao cliente. Pois é, gente, eu errei feio, eu realmente não sei onde eu estava com a cabeça, mas a minha relação ali não ficou abalada, porque eu já tinha esse relacionamento com o cliente. Mas a menina, que era gerente de marketing, gostava muito de mim, gosta até hoje, somos amigas, ela falou, Fernanda,
não venha mais vestida dessa forma aqui. Aliás, ela falou, não é aqui, não vá a lugar nenhum. Então, não é o caso, porque não é que tu estavas mal vestida, simplesmente então, tu tava... Não era adequado. Não era adequado, mas a Coco Chanel tem um dizer que é maravilhoso, que diz o seguinte: quando você está mal vestida, as pessoas vão olhar para o que tu tá vestindo. Quando tu tá bem vestida, elas vão olhar para você. Essa questão é, tipo assim, eu acho que é o resumo da questão de tu se apresentar bem para a situação que tu tá inserida. Às vezes as pessoas elas querem impor muito o estilo pessoal, a essência delas em todos os dias, em todas as ocasiões. E simplesmente existem ocasiões que não é sobre você, é sobre a ocasião ou as outras pessoas. Então assim, por que se limitar? Ou por que tentar fazer que as outras pessoas te engulam de qualquer forma? Sendo que tu pode se camuflar e de repente conseguir um resultado ainda melhor do que tu gostaria, né? Então assim, a consultoria de imagem, a neurolinguística, na verdade a gente quer ajudar, equipar as pessoas com as ferramentas necessárias para que tu consiga ter ali do outro lado um ouvido mais amigo, um ouvido mais receptivo ao que tu queres conversar, trocar e etc. E não trazer uma polêmica ou algum assunto, né, alguma posição ou pior, ativar algum gatilho que pode comprometer, né, totalmente a tua relação com as coisas. Então, esse exemplo, eu acho que ele é bem claro que se eu não tivesse uma relação mesmo com esse cliente, ele poderia ligar na empresa e reclamar. Isso acontece muito. Ou se tivesse alguma pessoa ali que não ia já com a tua cara há um tempo, ia usar disso de subterfúgio para puxar o teu tapete. Me prejudicar. Então, essas coisas, às vezes a gente pode falar assim, é bobagem, hoje em dia pode tudo. Não pode tudo. Não é assim. Eu acho que existe uma grande confusão aí, essa liberdade que todo mundo acha que tem. Que você não vai chegar numa empresa como um presidente de chinelo de dedo, Thiago. Não vai. Então, assim, eu acho que a gente tem que, de vez em quando, parar e olhar o que eu quero. E eu falo isso, o Thiago, quando veio aqui em casa o ano passado fazer essa consultoria comigo, foi muito engraçado, foi muito legal, porque eu trouxe para ele uma característica que é minha, que hoje ainda eu gosto de usar saia curta, eu gosto de usar mini saia, mas não é para todo lugar que eu vou. Eu vou sair com as amigas, vou talvez numa balada, não dá para ir trabalhar de mini saia, entende? Então, assim, acho que são coisas sutis que, se você fizer o entendimento, se você tiver esse entendimento, vai agregar na sua vida, vai somar. E a gente sabe que nas empresas existem um dress code. Com certeza. Nas empresas, nos lugares. Sim, nas questões sociais, nos ambientes sociais. E tu sabe que o perfil de pessoas que normalmente contratam uma consultoria de imagem, normalmente são quem? Né? São pessoas que estão em um momento que elas precisam fazer ajustes de imagem para conquistar o que elas querem, ou elas realmente sentem-se inaptas a identificar o que elas precisam fazer para conquistar o que elas querem. Normalmente é buscando o que elas estão ali, né, visionando para elas mesmas. Então, são pessoas que normalmente ou querem crescer na carreira, sejam os próprios empreendedores, os empresários, ou pessoas que querem galgar outros degraus na escala ali da empresa. Então, por exemplo, um gerente que está há muito tempo tentando virar diretor, está ali há 7 anos na empresa, ele já passou por 3 processos seletivos para subir o degrau e sempre chega naquele feedback assim, olha, tu tem a questão técnica, a gente confia em ti, a gente gosta de você, mas parece que falta alguma coisa. Ou, nossa, a gente acredita que você ainda não tem a imagem que a gente precisa para um diretor. Lembrando que diretor, né, a função diretor, ela já tem no nome o que a gente busca. Né? O que a gente busca de um diretor? Alguém que mostre a direção. Para quem a gente pergunta a direção? Para alguém que a gente confie? Para quem que a gente olha e fala, nossa, esse cara parece, ou essa mulher, parece que eles sabem onde eles estão situados e para onde a gente devesse ir. Então, assim, é uma atualização de imagem. Ao mesmo tempo, não quer dizer que tu vai se fantasiar de outra pessoa. Tu não vai botar vai virar outra pessoa. Não, vai continuar sendo você. Então, por exemplo, tem um exemplo muito legal que eu tinha uma cliente que ela era roqueira, gostava de um rock. Então ela queria usar Spike, só que ela trabalhava num banco. E um banco muito tradicional. E ela tinha uma posição muito séria. E ela falava, Thiago, mas eu me sinto fantasiada com um taierzinho. E eu olho pra mim e falo, o que é isso? Eu me sinto péssima toda vez que eu me visto. Eu falei, deixa eu falar uma coisa. E se eu botar uns 2 ingredientes no teu look que tu olhe e tu se identifique, será que vai resolver pra ti?
Porque tu não vai poder ir de camiseta do Led Zeppelin e chegar lá na reunião do conselho e fazer tocar uma guitarra. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer que as pessoas que vão olhar vão falar, uau, que pessoa incrível, e tu vai falar, tu vai sentir você mesma, você vai ver a sua essência. Que basicamente era o quê? Eram joias de spike, então era um baita de um spike de diamante e ouro, porque a questão dela era realmente tinha um poder aquisitivo super alto, e era uma linha de calçados toda da Valentino, que é toda de spike também. Quem identificava, porque é uma questão muito interessante, gente, é igual tribo. Os ambientes que tu tá inserido, para te galgar o próximo andar, aquele andar tem que enxergar em você os códigos para você pertencer a ele. Então essas pessoas olhavam para ela e falavam, nossa, ela tá de Valentino, ela pertence aqui, tá tudo bem. E ela olhava para aquele Valentino e ela não via a marca italiana, chiquérrima e tal. Ela via o spike do rock dela. Então assim, ela continuava sendo ela mesma, só que no cenário que ela queria estar para conquistar tudo aquilo que ela merecia e que ela gostaria. A gente sabe, não sei se você já passou por isso, eu nunca passei porque eu gosto muito de moda, aliás, é uma coisa até que eu vou contar há uns anos atrás, quando eu saí da Editora Abril e que eu tava sem saber o que eu queria, eu achava que eu ia virar co-hunter de moda. Tô eu lá em Nova York, fui pra escola, meu visto não dava certo pra entrar naquela escola, enfim, mas eu tinha certeza. E é porque o fato da gente gostar de se vestir, né, isso fazia com que eu tava sempre ligada ali na moda, lendo, vendo, ouvindo, isso não significa que eu seja expert, né? Então, eu trazia comigo algumas coisas que eu tive uma educação um pouco mais, eu sou mineira, do interior de Minas, fui religiosa ali, católica, sabe? Uns padrõezinhos assim. Então, eu trouxe da minha infância esses padrões do qual eu queria quebrar, né? Eu queria ser aquela menina, eu era aquela menina rebelde e tal. Mas eu sabia me encaixar, me enquadrar. Nesse dia que eu fui lá administrar, eu não sei onde eu tava com a cabeça, gente, eu não sei, mas enfim, errei feio. E eu tenho essa consciência também. Eu também me vi na situação que eu falei, nossa, como é que eu tô me vestida assim? Então eu sempre consegui, vou num casamento, qual é o jeito que a gente deve se vestir para aquele casamento? Vou numa festa de empresas, principalmente quem trabalha em empresas tem muito disso. Eu acho que tem que tomar cuidado, sim. A gente fala muito dessa liberdade, que hoje em dia, né, que é tudo e tal, que liberdade, que eu posso fazer o que quiser. Gente, no mundo existem regras. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer na hora que a gente quer. A não ser que a gente esteja preparado para as consequências daquilo. Porque aí vai ser barrado. Sim. Quantos lugares? Aqui no Brasil, a gente não tem muito disso. Pelo menos não me lembro de ouvir alguém contando. Mas você sabe disso. Você esteve em Londres, morou em outros... Você não entra. Sim, exato. Você não entra em restaurante. Dependendo da forma com que você está vestido. Claro. Então, isso é real. Então, a gente achar que não, todo mundo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é, a vida não funciona assim, porque a gente não vive sozinho. A gente vive numa sociedade. E como sociedade, a gente tem alguns pilares, algumas regras, alguns códigos. E esse lance de você querer pertencer a um grupo de amigos, a um grupo de amigos, tá? Você tem que estar nesse código. Não, e tem outra questão também, é a questão do julgamento. Todos nós julgamos. Nós julgamos. Então é aquela velha história. Você vai contratar um profissional, por exemplo, tem uma história que eu vi recentemente. Uma amiga minha estava trocando de terapeuta porque descobriu que a terapeuta dela tem problemas conjugais e estava se separando. Tá certo, tá errado? É aí que tá, cada um tem seus gatilhos, cada um tem a sua régua. E pensar em, sei lá, uma pessoa que, não sei, alguém da empresa, né? A pessoa responsável pelo financeiro. E de repente tu vai lá e vê que ela tá usando o dinheiro dela, da vida dela, de forma irresponsável. Você perde credibilidade. Perde total a credibilidade. Então assim, tu vai contratar uma professora de inglês ou sei lá, e de repente tu vê que ela colou, né? Se tu conhece alguém, tu acaba conhecendo uma amiga dela de colégio e descobre que ela colava nas provas. Acabou a credibilidade dela. Tu vai contratar um personal trainer que não tá em forma. E assim vai. E assim vai. Tu vai contratar um médico que ele sei lá, ele fuma. Então assim, nossa, como vocês são quadrados. Gente, pensa bem. Tu vai, eu vou contratar, eu vi um médico tremendo, eu tava ali numa padaria e vi um médico de uma tremedeira. De repente eu descubro que ele é o médico, eu vou me consultar para uma possível cirurgia. Tu vai arriscar? Não é? Claro, estamos falando de situações hipotéticas e várias situações ao mesmo tempo aqui. Mas o ser humano, ele julga. E a gente é julgado antes
antes de abrir a boca. A moda tá aqui pra gente nos ajudar a transpor esses julgamentos iniciais e você ter uma melhor chance de troca e de conversa. E isso não tem idade, isso não tem classe social, porque não precisa ser mais caro. Eu tenho um case muito legal de uma cliente que ela, uma pessoa muito esforçada, empreendedora, que ela falava pra mim assim: Thiago, eu venho de uma origem muito humilde, eu não acredito em gastar muito dinheiro com roupa. Eu falei, tá tudo bem, só que a gente precisa investir em algumas peças. Ela falou, não, eu tenho um montante aqui para trocar de guarda-roupa, mas o problema seria uma peça cara. Eu falei, tá, quanto que é uma peça cara? Ela falou, olha, faz mais de 10 anos, tá, gente? Mas então assim, mais de R$350 eu não pago. Nossa, precisa de alfaiataria é caro. Só para entender. Boa alfaiataria é caro. É caro. Um blazer, ele tem 123 operações. Uma operação é o quê? Trocou de máquina, trocou de profissional, trocou de linha. Ou seja, 123 operações é muita coisa. Uma coisa, antes de eu encerrar essa conversa, de eu finalizar essa ideia, essa linha de raciocínio. Vocês têm ideia de quantas pessoas são impactadas? Quantas pessoas, o trabalho de quantas pessoas é necessário para uma peça chegar na sua casa, na tua mão? Isso eu não sei também não. Uma camiseta básica, sabe quantas pessoas? Eu já fiz essa conta. Em torno de 30 pessoas são impactadas de forma profissional, direta ou indiretamente. Nossa, é muito. É muita coisa. Para alguém falar assim, eu não ligo para roupa, eu não me importo, né? Então assim, voltando a esse caso específico. Ô Thiago, R$350, é isso. Eu falei, tudo bem. Então a gente vai nos magazines e vamos na Zara, que na época ainda tinha umas pecinhas nesse valor que dava, né? Que tinha alfaiataria. E ela foi, depois que a gente acabou a reunião, toda a consultoria e tal, meses depois eu sempre peço um feedback, ela me liga e fala, Thiago, eu acabei de passar por uma reunião, fechei um contrato de R$7 milhões e eu tô vestindo C&A e eu tô me sentindo poder e eu fui bem recebida. Então assim, mas por quê? Ela entendeu os códigos daquela reunião. Ela entendeu como usar a favor dela essa questão, a situação. Uma coisa muito legal também. Até a década de 70, o brasileiro médio, ele tinha em torno de 28 peças no guarda-roupa. Até a década de 70. Já tá fazendo 50 anos, né? Mas tudo bem. Hoje, por quê? Naquela época se comprava uma ou se fazia uma na costureira. Uma peça por ano. E é porque uma tinha gasto realmente acabado, né? Hoje estima-se que um brasileiro médio, tá, gente? Não é rico e não tá, né? Não é super pobre, mas é o mediano, é a maioria, a grande maioria. Hoje estima-se que esse brasileiro médio tem em torno de 200 e poucas peças. Caramba! Só que qual é o comentário que a gente mais ouve? Compro e não tenho nada para vestir. O que está acontecendo? São as escolhas. É tudo uma escolha. Eu teve uma cliente que me desafiou e pediu para olhar meu guarda-roupa. Eu falei, eu não vou deixar tu olhar meu guarda-roupa, mas tu quer saber dele. Ela pediu para eu fazer uma conta média da idade média do meu guarda-roupa. 12 anos. Eu achava que era 10, eu cheguei à conclusão que são 12 anos. A maioria das minhas roupas tem mais de 12 anos. Eu também tenho coisas antigas. Mas a questão é que eu não tenho coisas novas. Porque eu tô num ponto que eu só compro se não, eu realmente já estragou alguma coisa. Mas daí eu opto por comprar bem pontual. Então assim, não é uma questão de consumo exagerado, não é a questão de tu ter todas as tendências, tu seguir tudo. É uma questão de tu conhecer o teu corpo, conhecer o teu estilo de vida e quais são os círculos que tu frequenta e qual é o estilo de vida que tu quer. Bem falado sobre isso, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu preciso gastar muito para me vestir bem e tal. Eu acho que tem dois mundos aí. Existem aqueles que têm o poder aquisitivo, que conhece realmente, que tem pessoas que têm esse feeling, consegue identificar quando uma roupa é realmente bem feita, que aliás, para quem não sabe, roupa a gente se conhece pelo avesso. Você só vai descobrir se a roupa é bem feita se você virar ela do avesso. Então, não é o por fora, é o por dentro, é como ela foi construída. Mas eu acho que hoje a gente tem tantas essas facilidades de você comprar, vamos falar de Zara, aqui no Brasil a gente tem C&A, que melhorou muito a qualidade de roupa, a gente tem Riachuelo, que melhorou assim, Renner, por exemplo, que são os grandes magazines que estão aqui em São Paulo, né? Porque a gente sabe que no Brasil todo tem muitas outras empresas também com qualidade estão seguindo. E que você pode se vestir vindo dessas marcas, né? Que não é o luxo, digamos assim, mas que você estará bem apresentável. Eu acho que junto com a roupa tem a postura de comportamento. Eu hoje estou aqui de saia curta. Mas é que também não é todo mundo que tem essas pernas maravilhosas, né? Essa pessoa é pouco injusto, né?
Tem um monte de gente que adoraria poder fazer isso e às vezes não pode, porque também não tem esse reflexo no espelho. Não, mas brincadeiras à parte, a questão toda é o seguinte, é realmente o teu senso de pertencimento. Eu acho que existem algumas pessoas que elas têm uma necessidade realmente de chamar uma atenção por N razões, e daí elas optam por tentar chamar de uma forma talvez equivocada, que não cabe, né? No teu trabalho, tu queres ser valorizado pelas tuas pernas maravilhosas? No caso de quem trabalha com fitness, obviamente sim. Mas num escritório? Não. Tu quer saber sobre o teu desempenho, sobre um respeito. A questão toda, né? Por exemplo, uma reunião de negociação. Tu queres que a pessoa que esteja na tua frente, seja homem ou mulher, fique prestando atenção no teu decote? Sim. Ou tu queres que ela esteja prestando no que tu está dizendo, né? Nos teus argumentos. É toda uma questão do que tu busca, o que tu tá querendo. Isso faz parte de um dress code, a gente pode chamar assim, para você que está querendo ascender, ou seja, sair de uma gerência, sair aí talvez de uma assessora e se tornar até um diretor, enfim. Ou também para quem quer empreender, porque quando a gente está empreendendo, no meu caso, né, é mesmo para um lado de saúde, eu às vezes faço reuniões com clientes que não são da área 100% da saúde e não dá para você chegar lá de roupinha de ginástica. Não dá. Quando eu vou correr no parque, eu vou de short. Eu gosto muito de correr, eu corro ao ar livre, então uso muito short. Mas, gente, eu tô indo pro parque. Assim como você não gostaria que a pessoa aparecesse de vestido longo para fazer uma atividade física, num casamento, porque eu cito ali um casamento ou uma festa. Gente, casamento é sobre a noiva e o noivo. Tu vai querer chamar mais atenção do que eles? Poxa, é o dia deles. Se eles pediram, eu ouvi um podcast ainda essa semana sobre a irmã do noivo. A irmã do noivo, madrinha principal do casamento, resolveu ir de branco. Gente, ela quer causar o quê? Sabe, no casamento do irmão? Sabe, tem essas questões de respeito também. Não é sobre você, né? Vindo pra cá hoje, o taxista me fez uma pergunta com quem eu trabalhava. E eu falei pra ele falou assim, mas a gente gosta de ser manipulado, então é isso, né? Porque a minha mulher não gosta que eu use esse tipo de camisa. Porque eu já era um senhor de 62 anos e ele gosta de usar uma camisa mais arrumada pro trabalho. Eu falei, tá, mas o que ela gostaria que você usasse? Ela gosta que eu use uma polo, que eu use uma calça jeans, que eu seja mais jovial. Daí eu falei, o senhor pode agradar a todos? O senhor pode vir trabalhar, por quê? O taxista, o que tu espera um taxista? Que ele seja competente, que ele seja atencioso, que ele dirija bem, que ele passe segurança pro passageiro. Exatamente. Uma polo jeans, ela passaria toda a segurança que uma calça de alfaiataria, ele tava de calça, alfaiataria e camisa. Eu falei, eu me sinto melhor assim. Eu falei, claro, porque pra nós, passa uma segurança mais, um porte, uma pessoa que tá respeitando um táxi executivo e tal. Mas, a hora de sair com a sua esposa, por que não agradar ela? Deixa ela olhar pra ti, pensar no garotão que ela conheceu e lidar com isso, fazer esse agrado. Então o senhor pode, são ocasiões diferentes, por que não fazer? Ele falou, nossa, é verdade, vou comprar, hoje mesmo eu vou comprar uma calça jeans e uma polo e vou surpreendê-la. Então assim, é muito essa questão também da gente escolher, né? São escolhas. O casamento lá da tua amiga não é o teu momento de chamar toda a atenção para você. A atenção é dos noivos. Se for a tua festa... Né? Tiago, hoje assim, a gente vê muito essa coisa de tendência, vejo o pessoal preocupado com tendência, a cor da moda. Existe... O que você pode falar para alguém que está querendo sair de um negócio, se tornar um gerente, que está com dificuldade? E tem uma linha básica, simples, que a pessoa pode ter em mente e que seria quase que universal? Sim, as cores básicas. Guarda-roupa cápsula básico. Tá? Vamos olhar as pessoas super bem-sucedidas. As pessoas que são ícones de moda. Elas não estão na tendência. Exatamente. Elas não... Porque a tendência é para quê? É para vender. É para fazer o varejo acontecer. Os ícones, eles entendem que o segredo está em autoconhecimento. É conhecer o teu corpo, a tua proporção. Claro, se puder fazer uma consultoria, conhecer os signos ali, as máximas da neurociência, tu vai aprender algumas ferramentas que vão acelerar o teu processo. Mas se tu ficar no básico, no preto, no marinho, no khaki, que é aquele bege mais acinzentado mediano, um cinza, o branco, se tu ficar numa gama mais tradicional, o teu espaço de erro diminui muito. Lembra que eu falei dos biotipos? As tendências vêm da onde? Elas vêm da Europa e dos Estados Unidos. O Brasil tem várias vezes o número de biotipos que tem lá. Então, as tendências não são para todos os biotipos brasileiros. Então, outra coisa, as cores. A gente sabe que tem a tal da coloração. A cor da estação vai
homenagear, vai ajudar uma tonalidade de pele e o resto. Então, assim, eu diria, a primeira coisa, foge da tendência. Fica no básico. O azul marinho, o preto, um cinza bonito, o mais atemporal possível. Olha no espelho, entende se aquilo te acende, se aquilo te apaga. Quanto mais próximo da tua pele, mais vai piorar a tua situação. Pode ver, a gente precisa de um leve contraste para parecermos vivos, saudáveis, bonitos. Né? Se aquele tom está muito próximo, por que as pessoas usam maquiagem? As mulheres usam maquiagem. Por que o homem tenta pegar um solzinho para ser corado? Para ter um leve contraste. Então, assim, a minha dica seria: fuja das tendências, autoconhecimento, entenda o que as coisas significam. A maioria dos meus clientes, principalmente os masculinos, no caso, os homens, eles vêm para mim assim: Thiago, as minhas pernas são muito pequenas em comparado com o meu torso, por exemplo. Isso também, Daí as pessoas acham o seguinte: se os membros inferiores são muito pequenos em comparado ao torso, eu vou botar algo bem justo para parecer maior. Não é isso. Essa coisa de proporção é interessante também você saber, né? Totalmente, é ao contrário. Se aqui já é menor do que aqui tu tem que fazer uma coisa mais ajustada, não apertada, mais ajustada, e tu tem que criar um volume onde não tem ali embaixo, para equalizar. Só que no caso do homem, o interessante é sempre ter a linha do ombro mais proeminente. Por quê? É a linha do ombro que é a segurança, mostra o poder. No caso da mulher, é um pouquinho mais complicado, porque às vezes mostra uma agressividade. Então ela tem que equalizar com o quadril, para mostrar mais uma feminilidade, aquele jogo do equilíbrio entre os membros. Uma das coisas muito interessantes sobre a neurociência é de que existem os percentuais, né, as pesquisas. Então, por exemplo, homens com ombros muito mais estreitos do que o quadril, eles têm 7 vezes mais chances de serem assaltados. Olha! Porque eles demonstram uma fragilidade. Lembrando que eu estou falando o seguinte, não é o teu ombro comparado ao teu amigo do lado, é o teu ombro comparado com o teu quadril. Tá. Mulheres com ombros muito mais largos do que o quadril delas são mulheres que têm 3 vezes mais chance de quê? De relacionamentos longos, casamento. Por quê? São as famosas... tudo imagem, tá, gente? É a famosa, nossa, ela é meio braba, ela é muito independente. Sabe aquela pessoa da família que todo mundo da família pede mais favor para ela? Provavelmente ela tem a proporção maior do ombro do que o quadril, do que a família inteira. Existem estudos sobre isso. É aquela pessoa que, meus pais só pedem as coisas para mim. Meus pais só esperam coisas de mim. Por que a minha irmã ela sempre sai ilesa? Até lavar a louça, que sobra sempre para mim. Por quê? Normalmente é essa imagem. A mesma coisa no mundo corporativo. Sabe aquela funcionária que, por que o meu chefe sempre exige mais de mim? Provavelmente os ombros são mais largos do que o quadril delas. E como resolver? Atenção para baixo. Então, cores mais vibrantes embaixo, volumes maiores embaixo. Seja uma saia com mais volume. Vai anotando isso aí, gente. Vai anotando com mais volume. E depois vocês vão me dizer o resultado. Eu tenho 20 anos de experiência em consultoria. Então eu tenho 20 anos de depoimentos assim. Eu não acredito que por causa de uma saia com uma cor mais vibrante, com mais volume, as pessoas mudaram a forma como elas lidam comigo no trabalho. Até na minha família, as pessoas estão me enxergando de uma outra forma. Então assim, é muito real. Parece que é uma coisa um pouquinho muito longe da nossa realidade, mas é só colocando em prática ali que tu entende. Sim, isso é muito real. Eu acho que para você que está aí nos ouvindo, assistindo, talvez você fale, não sei, isso também impacta nas nossas relações pessoais. A gente está falando um pouquinho aqui de trabalho, mas na vida pessoal, isso impacta também com os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Eu percebo é muito perceptível isso. O Thiago foi engraçado quando ele veio aqui em casa e fez eu tenho uma saia preta e branca e eu ia dar aquela saia e tal. E aí ele falou assim, não, Fernanda, calma. Eu falava, quase não uso, tá. E eu sabe aquela coisa que fica... Ele pegou uma camisa verde que eu tenho. Vem cá. Ele pegou um cinto dourado, agora pega um sapato. Eu falei, nossa... Eu virei uma mulher que até eu falei assim, nossa, eu no evento com aquela roupa, hoje eu ia estar com ela, mas aí foi tanta coisa que aconteceu, e realmente aquilo, eu me olhei naquela roupa e falei, engraçado, parece uma mulher, assim, dá uma diferença, é como se mostrasse um outro comportamento meu. É impressionante, detalhe. E o mais legal é de que dentro do teu guarda-roupa... Dentro do próprio armário. Existia outra Fernanda que tu não conhecia. Não precisou comprar. Aí teve uma outra roupa também que você
me mandou um vestido que eu falava assim, ai meu Deus do céu, esse vestido, o que eu vou fazer com ele? Eu coloquei o vestido, eu me senti uma princesa. E olha que eu não faço a linha da princesa. Eu coloquei o vestido, gente, eu falei, todo mundo me elogiou na rua. Ele era um vestido até mais comprido do que o normal, né? E eu falei, gente, mas que mulher poderosa que eu fiquei. Juro, lembra, Thiago? Lembro, o verde. E outra coisa muito interessante é que teve um americano que ele resolveu botar a prova. Eu adoro as pessoas céticas, eu adoro os céticos que estão dispostos a pagar para ver. Teve um americano que ele resolveu botar a prova tudo isso que a gente está falando aqui. E o que ele fez? Ele resolveu planilhar, ele primeiro ficou acho que 3 ou 4 meses, ele planilhou todas as interações comerciais que ele teve. Então assim, todas as reuniões que ele marcou, o que ele vestiu, o que ele fez, como que foram as reações e quanto que ele faturou naqueles meses. E daí ele foi lá, contratou um consultor de imagem, que ele admirava, que ele já sabia que ele tinha a pegada, e ele gastou, agora eu não lembro se foi 150 ou 100 mil dólares. O cara fez uma mudança radical e depois ele planilhou o equivalente daqueles primeiros meses depois dessa consultoria. No caso dele, ele teve um crescimento de 62% de ganho de faturamento. Não é que ele vendeu mais, ele vendeu a mesma coisa 62% mais caro, só pela forma como ele se apresentou. Aí você que está começando o negócio, isso é real, gente. Quando você tem a roupa em si, nossa segunda pele, é a forma com que a gente se mostra para o mundo, é a forma com que as pessoas vão nos enxergar. E o nosso valor, ela vai na frente. Sim, total. Antes da gente abrir a boca, né, ela vai ali acompanhando com aquela imagem que a gente tá passando. Então esse é um assunto que me interessa muito, trazer o assunto moda, que a gente acha que moda é uma coisa supérflua, que é só para quem tem dinheiro. Não, é para quem tem um olhar. E eu acho que esse olhar você pode fazer junto com uma consultoria de imagem, tendo alguém que tenha a expertise, a experiência para trabalhar isso em você. Às vezes aquela mulher que tem o próprio corpo, o quadril um pouco mais largo, às vezes ela se sente desconfortável, acha que a roupa nunca tá boa. É um olhar ali, é de você entender um pouco melhor o seu corpo e usar a roupa adequada. Isso não tem nada a ver com usar a roupa que é de jovem, que é de velho, que é de caro, que é de barato, não. É entender o formato do seu corpo, alguém que tem essa expertise mesmo, esse conhecimento, e mostrar para você um caminho que você vai se valorizar. Gente, muda a forma com que a gente se enxerga. Eu acho que quando você começa a se enxergar diferente, a sua postura muda, todo o seu entorno muda também. Claro, porque é o intencional, o tal do intencional. Porque uma coisa é certa, sabe aquela história, tipo assim, se você não tem a intenção, né, eu não sei para onde que eu tô indo, qualquer lugar serve. Quando tu bota uma intenção, não, eu quero isso, o meu objetivo é esse, eu vou me vestir com este objetivo, tudo muda. E esse é eu acho que é a grande chave do tal do conhecimento em qualquer área. Em qualquer área. Se tu não busca o conhecimento, alguma coisa estás comunicando, alguma coisa estás colocando ali pro universo, que tu não sabe o que é. A partir do momento que tu tem conhecimento, que tu busca o autoconhecimento, o conhecimento das coisas, das ferramentas que tu tem disponível, tu pode colocar um propósito e realmente mirar para onde quer dizer. Thiago, adorei esse bate-papo, acho que sempre agrega. Para você que está aí nos assistindo, se você quer saber mais, quer aí contratar o nosso querido Thiago Bastos, você pode deixar aqui o seu comentário. Pode, nas redes sociais, Thiago, como que você tá? Eu vou deixar aqui também. É Thiago com 2 Gs e 3 underline, tudo junto. Ai, que difícil. Mas eu vou deixar aqui para vocês encontrarem ele. E acho que vale a gente sempre investir quando você quer realmente mudar, né? Ir para um outro patamar. E independente se é só a profissão, até mesmo com as relações no nosso dia a dia, até com a nossa família muda. Totalmente, muda mesmo. Eu tive muitos clientes que o objetivo era rever a situação com a sogra, com aquela tia, com o padrasto, enfim. O maridão. O maridão, com certeza. O maridão com a esposa, com a futura esposa, o futuro marido. Não importa. Você acha que essa relação de idade com a roupa, só pra gente finalizar, ela tem muitas regras, essa coisa do curto, do comprido? Não, tem com a proporção. Tem com a proporção. A grande questão da idade é a questão da gravidade, né? Porque a gente tem na sociedade, mulher não pode, depois de uma certa idade, não pode ter o cabelo comprido. Imagina. Aí não pode ter isso. Aí não pode ter... No Miru, que assim, hoje a gente tem a tecnologia aí das
esses novos procedimentos e tudo, que tu não tem certeza de qual a idade das pessoas por aí, número 1. Isso é verdade. Eu acredito muito no teu livre-arbítrio. Queres manter o teu cabelo longo? Mantenha. Uma das minhas máximas da consultoria é o seguinte: se tu me falar, Thiago, dane-se, isso aqui eu não abro mão, a gente vai tentar equilibrar aquilo. Não é que eu não sou o dono, eu tenho toda a minha caixinha de ferramentas, mas eu tô para te ajudar. Se tem questões que tu não vai abrir mão, a gente vai manter o que tu não abre mão, a gente só vai colocar outros ingredientes nessa equação para você minimizar possíveis gatilhos ou problemas que possa ter por causa daquela questão. Mas eu não acredito nisso. A única questão em relação à idade é o seguinte: a gravidade tem o seu papel. A gravidade muda a proporção. Então, ao mudar a proporção, a gente precisa de novas ferramentas, novos ingredientes para equalizar. Porque aquilo que eu falei, não é você comparado com o outro, é você comparado com você. É o teu ombro com o teu quadril, é o teu ombro com a tua cintura. É o teu busto com o quadril. Não é o teu com o teu amiguinho ali do lado. Outra questão é autoestima. A gente trabalha a tua autoestima. E vocês sabem, né, que a autoestima, ela faz milagre. Faz milagres. É tudo na nossa Tem um monte de gente, mais ou menos aí, que tem uma autoestima surreal, conquistando várias coisas que você podia estar conquistando, só não conquistou porque não tem propósito ou tu não se apropriou daquilo. É verdade. Isso é uma grande verdade. Tem muita gente que sabe menos, talvez, do que você e está galgando. E para encerrar a minha participação aqui, eu queria deixar uma provocação muito legal, que eu ouvi e eu falei, nossa, é verdade. Que diz o seguinte: você já parou para pensar quantas pessoas ao teu entorno estão esperando o teu despertar porque elas estão precisando da tua ajuda? Então, assim, essa pra mim, eu acho que eu vou fechar com ela porque é um baita de algo que inspira a gente a ser o nosso melhor e realmente realizar a nossa missão aqui. Quantas pessoas à tua volta estão esperando você despertar e ser o teu melhor? Que com certeza vai trazer muita coisa boa pro mundo aí. Gente, adorei. Espero que essa faça você se despertar. Eu gosto muito de trazer a iluminação. Acho que a gente precisa florescer. Todos nós temos esse potencial. E o florescer, o trazer de dentro, pode fazer com que você ajude todos que estão ao redor na sua própria família. Os nossos filhos, marido. Então, se você gostou desse bate-papo, comenta aqui, deixa a sua pergunta. Thiago está à sua disposição, tá aqui, vou deixar aqui embaixo para vocês o Instagram dele. Você pode contactá-lo e fazer a sua mudança e depois você conta para nós o que você mudou, o que você achou e se o bate-papo realmente te ajudou, compartilha com seus amigos. Com certeza. Obrigada, Ti. Beijo.